Você sabia que existe uma ideia, né, de que 75% de todas as nossas atitudes nós vivemos no passado, 20% nós pensamos no futuro e só 5% nós pensamos no presente? Não é? Essa é uma estatística interessante de se pensar. 75% da nossa vida nós estamos sempre envolvidos com as coisas do passado, não é? E somente 20% do futuro e menos ainda 5% na questão que é o presente, né? Que esse dia é o presente de Deus, então, para nós. Bom, antes de nós pensarmos sobre isso, a pergunta que eu quero deixar com os irmãos é: como que você define ansiedade? Como você define ansiedade? Hoje eu estou ansioso, hoje eu estou ansiosa. Mas o que é isso? Não é? Às vezes você até sabe na prática esse sentimento, mas a pergunta é: como isso é definido? Você já se preocupou em pensar, né, sobre essa questão? O dicionário ele define a ansiedade como sendo um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Então é você ficar pensando no futuro. E é interessante que nós estamos tão preocupados às vezes com o futuro e nós não sabemos sequer que nós vamos chegar lá. E mesmo assim, né, nós estamos tão envolvidos nesse futuro aí, né? A Bíblia diz que nós devemos entender que basta cada dia o seu mal. Claro que é evidente que não vou me preocupar com o que eu vou comer amanhã. Não é isso, não é? Mas ao mesmo tempo, não é para você estar permitindo que o seu presente seja envolvido com uma coisa que está lá no futuro, que talvez pode acontecer ou não, mas nós estamos ali acreditando que aquela questão vai acontecer. Então é um estado da mente em que nós passamos a nos preocupar com algo que poderá vir sobre a nossa vida. Não é certeza, mas isso domina, né, a nossa mente, o nosso entendimento. Existe uma frase muito legal que os irmãos encontram aí na internet, nas redes sociais, e diz para nós que a depressão é o excesso do passado, o estresse é o excesso do presente e a ansiedade é o excesso do futuro. Olha que interessante, né? A depressão é excesso do passado, o estresse é excesso do presente e a ansiedade é o excesso, né, do futuro. Bom, pensando nisso, queremos então conversar com os irmãos sobre essa questão aí, né? O que a Bíblia nos fala a respeito da ansiedade e o que ela nos proporciona como solução para a questão da ansiedade de um crente, irmãos, que isso é muito importante. Você viu a minha garrafinha aí, você já veio trazer só o copinho, né? Pois bem, parabéns, homem prudente. Obrigado. Então, amados, olha, então veja que a Bíblia nos fala sobre essa palavrinha, sobre essa situação, não é? Que é um excesso da nossa preocupação com amanhã. Com quem que eu vou casar? Será que eu vou casar? Eu ainda não consegui meu emprego, passei já fui aprovada na faculdade, meu Deus, quanto tempo ainda não tenho um emprego na área que eu trabalhei tanto, gastei tanto, sofri tanto e não tenho. E aí nós acabamos, né, sofrendo esses resultados desse excesso que muitas vezes nós temos das questões do futuro. Então a Bíblia ela fala da ansiedade e também proporciona para nós, né, uma solução. E é sobre esta solução que nós queremos conversar com os irmãos nesta noite. Então, por favor, quem está aí na projeção, coloca para nós aí, Filipenses 4, de 6 a 8, opa, já está aqui. O texto diz assim, ó: não andem o que, irmãos? Ansiosos. O que é ansiedade? Excesso do futuro, uma preocupação com algo que nós não temos ideia se vai acontecer ou não, mas aquilo passa a dominar a nossa vida de tal forma que nós acabamos deixando de ser uma pessoa mais amável, uma pessoa mais prudente com as nossas ações e nos entregamos a esses pensamentos e ele passa a dominar a nossa vida e infelizmente impede de nós sermos pessoas, às vezes até pessoas até que conseguem desenvolver as coisas comuns de casa.
As pessoas que estão envolvidas com esses pensamentos, isso não vem de uma hora para outra, irmão. Ele vem paulatinamente, gradativamente. Então, quando menos espera, nós estamos envolvidos com essas questões. E o texto diz para nós assim, ó, não andem ansiosos. E aí ele diz assim, ó, por coisa alguma. Não é com quem você vai casar, não é se você viaja ou não, né, Jefinho e Sabrina? Não é verdade? Será se esse mês nós vamos ter dinheiro suficiente para pagar os boletos? Não? Entendeu? E aí? E o governo, pelo amor de Deus, né? Imagine essas coisas dominando a nossa mente. Nos impede, irmãos, de vivermos o melhor que o Senhor tem para nós, para o tempo presente. Às vezes você tem uma pessoa que todo mundo gostaria de tê-la do seu lado, e aí você, por causa destes sentimentos, acaba, né, não conseguindo viver aqueles momentos especiais do lado daquela pessoa. E o texto diz então que é para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, olha como é sempre, mas em todas as áreas que você possa estar, né, passando por esse momento de adversidade, ele diz, olha, os seus, né, em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Olha que ele fala de 3 coisas: oração, súplica e ações de graças. Então, se o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala de 3 etapas da oração, você precisa conhecer elas. Não é? Você precisa ter um entendimento. De forma comum, querido, é importante que você entenda que você coloca um propósito ou um pedido diante do Senhor, sempre com base a uma promessa. Se não houver promessa na Bíblia, não adianta você pedir. Que Deus vai falar assim, eu nunca te prometi isso. Mas se Ele prometeu, você pode pedir. Aí agora você já colocou sua oração diante do Senhor, agora você não volta a pedir, Senhor, me dá um celular novo, porque eu preciso de um celular para gravar os meus vídeos, eu preciso de um celular para trabalhar, Senhor, me dá mais um celular. Não, ele diz que você tem que suplicar. Oração, súplica. O que ele está falando? Senhor, coloquei já diante do Senhor aí um pedido, o Senhor sabe, há uma promessa do Senhor de abençoar, isso vai me ajudar tanto, inclusive na obra do Senhor. O que está impedindo, Deus, do Senhor me abençoar, dessas bênçãos chegar até a minha vida, até a minha casa, até meus bens? O que, Senhor? O que impede? Se tem algo que eu preciso mudar, por favor, me dá esse entendimento, porque eu quero mudar, eu preciso dessa bênção. E aí a bênção chega, você, somente? Não, você tem que agora, né, gastar um tempo louvando o Senhor. Deus, muito obrigado, o Senhor já me abençoou com o celular. Você viu o que eu fiz hoje, Senhor, com o celular? Olha, honrando o teu nome, olha como é que é maravilhoso. Os sites que eu entro, nenhum é daqueles feios que parecem aquelas mulheres nuas, ou até os rapazes nus, né, porque não é só dos... Não é só a questão do homem olhar a mulher nua, mas as mulheres também olham para os homens nus. E aí? Não, eu estou honrando o teu nome, Senhor, muito obrigado, a sua bênção foi maravilhosa, eu continuo te honrando, Deus, aleluia. Ações de graças. Será que nós fazemos isso em nossas orações? Você faz, não é? Você usa esses critérios que ele coloca aqui? Bom, no verso 7 ele diz assim, e a paz de Deus, hoje, quando você não anda ansioso, mas ao contrário, aquilo que está diante de você, aquilo que está lá na frente, que você não sabe se vai acontecer ou não, você coloca diante do Senhor, ele diz que, aí ele diz o verso 7, ó, e quando eu faço isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, olha irmãos que interessante, Jesus em João 14, 27, ele fala para nós assim, ó, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. A paz do mundo é assim, eu preciso estar bem, não tem que estar em problema com ninguém, eu tenho tudo o que eu quero, aí eu estou em paz, não é? Dificilmente nós vamos conseguir ter essa paz do mundo, porque irmãos, é impossível você ter tudo o que você quer, que toda vez que você alcança o que você quer outra coisa. Quem tinha uma bicicleta quer uma moto, quem tem uma moto quer um carro, quem tem um carro quer um carro mais novo, ou então dessas marcas mais chiques, né, automático,
e assim sucessivamente. Então, dificilmente nós vamos conseguir essa paz do mundo. Mas Jesus diz que Ele dá uma paz para nós, que mesmo que essas coisas não sejam reais na nossa vida, eu continuo tendo esse mover da presença de Deus dentro de mim, essa certeza de que Deus está, né, me abençoando e me aperfeiçoando como pessoa, como servo do Senhor. E aí ele diz assim, que se você não andar ansioso, mas quanto às dificuldades que você tem pela frente para enfrentar, você coloca diante do Senhor em oração, suplicação de graça, a paz de Deus vai encher o seu coração, vai invadir o seu coração. E aí ele diz assim, que não é uma paz, olha que interessante, né? Ele diz que essa paz é uma paz que excede o entendimento humano. Não tem como o ser humano entender. Peraí, mas você não alcançou essa bênção e você já está alegre? Não é? Às vezes acontece muito isso quando alguém está enfermo no hospital e está lá todo mundo doente. E os outros recebendo, meu Deus, acho que eu vou morrer dessa vez. Fala para minha família que eu amo. Fala para minha família que se o Senhor me deixar eu sair daqui, eu vou para a igreja. Né? Mas o outro fala assim, não, fica tranquilo, Deus é bom, Deus sabe o melhor para nós, e se terminar essa jornada aqui, meu filho, né, eu sou como o apóstolo Paulo, meu viver é Cristo e morrer é lucro para mim. Mas o outro não tem isso, e por isso que ele anda desesperado. Mas ele diz que a paz do Senhor, então, agora que excede todo entendimento, guardará os seus corações, para que você não tenha os seus sentimentos descontrolados, e também a sua mente em Cristo. Olha que interessante. E aí ele diz no verso 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, olha o que ele diz, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for, né, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Solução do Senhor. Ele diz que é para nós sabermos o que nós estamos permitindo ficar na nossa mente, no nosso coração. Que sentimento que eu permito que ele fique estabelecido, né, na minha mente ou também no meu coração. Então, nessa noite, eu quero conversar com os irmãos sobre a oração. Que ele diz, não ande ansioso, mas coloque diante do Senhor, né, em oração, súplica e ações de graças. Então, quero pensar com os irmãos rapidamente sobre o valor da oração na ótica bíblica. Não é? Porque muitos de nós, por exemplo, Tiago, nós estamos estudando na escola bíblica e você deve participar dela. Você tem 3 chances de participar da escola: vir aqui no domingo de manhã, tomar um café conosco às 8 horas e às 8h30, participar presencialmente da escola bíblica. Você pode participar de forma online, exatamente no momento que está acontecendo, lá na sua casa, ou você pode participar em outro momento durante a semana, porque as aulas vão ficar gravadas no YouTube, no canal da igreja. Mas o que você não pode é passar a semana inteira sem receber essas informações que são ministradas a partir da escola bíblica. Então, veja bem, estudamos sobre o livro de Tiago, e Tiago diz para nós, não é, com relação a essa questão, que nós não temos da parte de Deus alguma bênção, porque nós não pedimos. E quando pedimos de forma egoísta, pensando só em nós. Você não pensa no reino, você não pensa na obra do Senhor, né? A gente pensa, não, ai Senhor, preciso tanto daquela bênção, e essa bênção vai fazer com que se torne o melhor cristão. O meu nome será glorificado na sua vida a partir do momento que você tiver essa bênção, não é? É isso que a gente precisa entender. Então ele fala, Tiago diz que nós não temos porque não pedimos, e quando pedimos de forma errada. Então veja bem, querido, a oração é um dos elementos indispensáveis na vida do crente. Uma pessoa que não se diz cristã não orar é normal, mas uma pessoa que se declara cristã não orar está errado, tem alguma coisa errada. O conceito que você tem de oração está deturpado, porque se você conhece o conceito bíblico da oração, você não vai deixar de ter essa prática no seu dia a dia. Interessante que certa feita diz que um
um jovem pastor, próximo de um pastor já bem mais amadurecido, mais idoso, e ele falou: pastor, qual que é mais importante, a oração ou o estudo da palavra? E aí o pastor pensou, olhou para o alto assim, lá no alto tinha uma águia batendo no braço, as asas. Aí falou assim: está vendo aquela águia? Pergunta para ela qual das duas asas dela é mais importante, e aí você vai saber qual é mais importante, a palavra ou a oração. Ou seja, os dois, porque se ela bater uma asa só, ela vai ficar rodando, entendeu? Não consegue ir para frente, ela só vai para frente se ela bate as duas asas. Oração, palavra, oração, palavra, oração, palavra, oração, palavra. E é interessante que quando no capítulo 6 de Atos, ali a partir do verso 4, quando começou a ter um problema na igreja primitiva, os apóstolos disseram que eles levantariam 7 homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, e que tivesse boa reputação entre meio os irmãos, para eles serem os diáconos, ou aqueles que distribuiriam os alimentos, para os irmãos ou para as viúvas naquela época, os necessitados daquela época. E eles dizem: mas nós permaneceremos na oração e na palavra. Interessante, né? Sempre, querido, que nos dispomos a orar, nós alcançamos as bênçãos da parte de Deus. Sempre que nós nos disponibilizamos a orar. A grande problemática é que às vezes não, o Senhor nos responde sempre com uma das 3 respostas: vou abençoar, sim, vou te abençoar. Ou ele fala assim: aguarda um tempo, você ainda não está preparado. Ou então ele diz: não vou te abençoar, isso não faz parte da sua vida, você não necessita disso, o que você necessita é da minha presença no seu viver. Foi o que ele fez com Paulo. Paulo disse: Senhor, tira esse espinho da minha carne, porque eu poderei servir o Senhor muito mais. Aí falou: Paulo, esse problema que você tem aí, é que te faz humilde diante de mim. Se isso não existisse na sua vida, você seria um soberbo. Mas esse probleminha faz com que você: oh, meu Deus do céu, oh Senhor, por favor. Talvez é somente nessa hora que você faz as orações mais fervorosas. Oh Deus, de novo, está doendo minha coluna. Oh meu Deus, está doendo meu rim. Oh meu Deus. E ele falou: por que eu vou tirar isso de você? Essas 3 respostas é muito comum o Senhor responder uma delas. Todos os que oram e confiam em Deus, os seus problemas, eles são recompensados pelo Todo-Poderoso. Olha, que você tiver um tempinho, você lê Hebreus 11, 6. Nós conhecemos só a primeira parte, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas vê o restante dos versículos depois, o que ele diz? Ele diz que todos aqueles que se aproximam do Senhor, crendo que Ele existe, Ele é galardoador. Então o que Deus está dizendo para nós através desse versículo? O que Ele está dizendo para nós é que Deus não se move em função da sua necessidade. Ele não se move em função dos seus problemas. Ele se move em função da sua fé. Então eu acredito, Senhor, que o Senhor pode me curar, né? Há poucos dias atrás eu estava conversando com os irmãos e eu falei a respeito de alguém, né? Que não vou falar mais o nome agora para evitar um outro tipo de situação. E essa pessoa dizia o seguinte: eu creio que Deus pode me curar. Eu creio, não tem dúvida nenhuma que Deus pode me curar. O problema é eu crer que Ele vai me curar. Que Ele pode, eu sei, não tem dúvida nenhuma. Mas Ele vai me curar, aí é outra história. Já viu? Interessante, né? O que impede Ele te curar? Ele diz: põe a prova, põe a oração, começa a suplicar: Senhor, tem algo que eu preciso fazer? Não é? O que está acontecendo? Eu preciso tanto do teu favor. Com certeza, Senhor, isso vai fazer com que o teu nome seja melhor glorificado pelas minhas ações. Não é? Então, nesse conversar com Deus sobre a bênção, você vai desfrutar ou vai conhecer algumas coisas maravilhosas e provavelmente você vai consertar algumas coisas para que aquela oração feita tal dia, não é, ela alcance você como resposta de Deus.
Então, com base nestas verdades, querido, nós queremos aprender com os irmãos, né, que a oração é o nosso meio de desenvolver um relacionamento com Deus. Para você, talvez, não é? A oração tem sido, quem sabe, como é que é aquele negócio que esfrega lá e sai a lâmpada da lâmpada? Como é? O gênio. Para você, talvez, você entende que oração é como se fosse você esfregar a lâmpadazinha e o gênio saísse e disse, só 3 pedidos. Então, o que você quer, né? Esses dias atrás, irmãos, eu já gostei muito de piada. Pensa num cara que gostava de piada, né? E aí, essas 3 atrás, eu achei interessante que diz que a mulher achou um desses, né? Dessas lâmpadas, e ela falou, você tem 3 pedidos. E ela, mulher casada, ele falou assim, olha, eu quero, só tem uma coisa, né? O que eu te der, o dobro é do seu marido. Aí ele falou assim, eu quero ter $1 milhão. Aí ele ganhou 2. Aí eu quero não sei o que. Aí falou, aí no final falou, só me dá um câncerzinho assim, fácil de ser tratado. Eu falei, meu pai do céu, o marido teria um câncer e ia morrer, irmão. Aí ela ficava herdeira de todas as coisas. Entendeu, né, Sabrina? Sabe, meu Deus, não tinha entendido essa piada. É que eu não sou mais bom de contar piada. Na realidade, eu nunca fui bom de contar piada. Eu gostava, era de ver, eu via a piada. Mas de contar eu nunca fui bom, não é verdade? Você está certo, Sabrina? Bom, na sua opinião, você que está aqui ou está nos assistindo nesse exato momento, qual é a desculpa mais comum que o crente dá quando ele é solicitado a fazer uma oração mais prolongada? Ou seja, ele ter um tempo de oração. Vamos pensar assim. Nós temos uma campanha de oração das 5 às 6 da manhã, todos os meses. Do primeiro domingo ao segundo domingo, das 5 horas da manhã até as 6 horas da manhã. Então nós temos 45 minutos de oração e 15 minutos de uma reflexão e vamos para casa, não é? A pergunta é, como que você faria? Você, 45 minutos de oração. Você pode dobrar o seu joelho, pode orar em pé, mas esteja orando. Qual a resposta mais comum que as pessoas dão, os crentes dão, com relação a essa, vamos dizer, essa convocação de gastar um tempo de oração? Qual é a resposta mais comum? Ninguém sabe? Falta de assunto. Eu olho no relógio, meu Deus, falei tudo para o Senhor, só tem 3 minutos, ainda tem... Meu pai do céu, ainda tem 42 minutos. Ai, Deus, não sei como é que eu faço para me envolver nesses 42 minutos com o Senhor, né? Se pelo menos você gastasse esse tempo falando, Deus, como é que é interessante, tem tantos irmãos que têm ali facilidade, né, de gastar tempo de oração, por que eu não tenho, Senhor? O que está acontecendo? Você continuaria orando, se você ver, passa o tempo todo, e você ainda precisaria de ter mais tempo para você continuar orando. Mas a maioria de nós, irmãos, nós dizemos que não tem assunto para orar depois de um determinado, né, momento. Sabe qual que é a resposta comum? Você já viu, por exemplo, quando 2 amigas se encontram? Se bobear, ela passa a manhã inteira e o dia inteiro conversando e nunca acabou o assunto. Então, se um amigo ou uma amiga se encontra e eles passam um bom tempo conversando, e se bobear, passa o dia inteiro conversando e ainda tem assunto, o que está faltando entre você e Deus? Intimidade. Assunto que é comum entre você e Deus. Está faltando intimidade sua com Deus, né? Bom, então o que é oração na ótica bíblica? A primeira coisa que nós precisamos entender, que a oração na ótica bíblica, irmãos, é sacrifício. A gente pensa que, né, que a oração é assim um negócio, meu Deus, como é que eu faço? Que maravilha. Não, é sacrifício literalmente. E é interessante, querido, como que nós cristãos, dessa geração que nós estamos vivendo agora, nós esperamos ter vontade de orar. Orar não tem vontade? Quem disse para você que você tem o direito de orar só quando tem vontade? A oração, irmão, é sacrifício. A oração tem que ser entendida como oxigênio para a subsistência do ser humano.
Se você tem oração, você tem vida com Deus. Se não tem oração, claro que aí está acompanhando a palavra, não é? Você não tem vida com Deus, porque a oração ela precisa ser vista na ótica bíblica como relacionamento com Deus, e não como meio de nós pedirmos alguma coisa ao Senhor, né? Às vezes até acontece quando a criança chega perto do pai: papaizinho querido, o senhor é tão lindão. Ele olha e fala: pode falar logo o que você quer. E assim nós fazemos a mesma coisa com o nosso Pai Celeste. Quando a gente chegar lá muito mimoso, muito assim tal, ele já fala assim: passa o tempo todo, não vem falar comigo, agora você está precisando, você vem, né? Você é muito ingrato, não é verdade? Pensa bem, querido, pensa bem, não é? A oração, querido, ela deve ser como oxigênio. É como oxigênio para a subsistência humana, a oração é oxigênio para a subsistência cristã, da família de Deus. Olha o que a Bíblia diz para nós em Mateus 26, 40 e 41. Então voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não podem vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele. Jesus pergunta a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele disse: você tinha que tomar, quem sabe, aí um cafezinho, ou então dar uma puladinha, entendeu? E para continuar orando, mas você não podia ter parado. Oração, querido. O primeiro aspecto bíblico da oração é que oração é sacrifício. Não será assim, pelo menos de início, agradável a você. Você sabe que você tem que orar, você vai orar. E vai passar um tempo ali diante do Senhor, né? Se possível, dentro daqueles 3 aspectos, né, que nós apresentamos o Senhor. A segunda forma bíblica que nos apresenta a oração é que ela é um diálogo com Deus. Eu particularmente gosto de dizer que é uma audiência santa com o meu Pai do céu. Lembra, né, da oração do Pai Nosso? Como é que é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso, ou seja, ao mesmo tempo eu tenho familiaridade, eu sou filho, mas ao mesmo tempo, olha a grandeza de quem é o meu Pai. Eu não posso chegar lá: e aí, velho, beleza? Dá uma grana sua aí, cara, você tem muito dinheiro, vamos gastar. E eu quero gastar isso antes da herança, né? Como filho pródigo, né? Gastou antes do pai morrer. Interessante essa questão, né? Então, a oração é um diálogo com Deus. Esse diálogo, ele pode ser na igreja, pode ser no lugar secreto, como Jesus fala no capítulo 6 de Mateus, né? Ou em qualquer lugar. Agora, preste bem atenção. Certa feita eu vi um pregador, as pessoas, ele conversando a respeito de oração, e as pessoas disseram: não, eu oro praticamente o dia inteiro. Como Lucas, né, diz para nós, né? Lucas diz para nós, no capítulo 18, é para nós orarmos sem cessar, sem desanimar. Orarmos, né, o tempo todo. E aí a pessoa disse: não, eu oro o tempo todo. Quando eu estou lavando vasilha, eu oro, né? Quando eu estou mexendo na minha casa, fazendo uma arrumação, cuidando de uma criança, ou quando eu vou no mercado, ou quando eu estou dirigindo, eu oro o tempo todo. Aí ele disse assim: você sabe o que você está dizendo para Deus quando você só ora desse jeito aí? Você está dizendo: o Senhor não merece um tempo especial comigo. Eu falei: Jesus de Nazaré. Não é errado, irmãos, você orar assim. Eu já fiz muito isso. Eu fiquei 1 ano sem trabalhar quando eu saí do mercado. Já contei isso para os irmãos um tempo, mas a Darçônia está ali, eu acho que ela nunca tinha visto contar essa história. O Hamilton já deve ter ouvido, pessoas que trabalharam comigo, né? E esse período que eu fiquei tentando arranjar um serviço para que eu tivesse mais tempo para servir o Senhor, e não deu certo. Por fim, né, eu fui convidado para ajudar o pastor Jaime ali na 2ª igreja. Consequentemente, eu vim cuidar desta congregação, que era filha da igreja ali da T11 com a Maringá. E, irmãos, o tempo que eu vivi mais dimensão de Deus foi nesse tempo que eu ia lá. Eu ia todo dia no Ouro Preto e voltava. Eu tinha um comérciozinho com meu pai lá, pequeno, e eu não tinha muito o que fazer aqui. Quando eu não tinha que procurar alguma coisa, ou uma entrevista, eu ia para lá. Irmãos, eu ia toda manhã cedinho, e eu voltava de noite. E um dia eu vim, sabe, e uma estrela passou, eu orando a Deus, falei: Senhor, dá um sinal,
Senhor, o Senhor é tão poderoso, o Senhor é tão maravilhoso, dá um sinal. Irmãos, uma estrela passando na minha frente, assim, passando por cima da BR, ó. Zzz. Aí falou assim: Senhor, não fica triste comigo não, mas se é o Senhor confirma. Ela zzz, de volta para cá. Irmão, só faltei fazer o carro pular de lá na minha casa, de tanta felicidade. Olha, e aquele mover assim tremendo, e eu estava dirigindo. Às vezes eu vinha de moto, não é? Eu ia e voltava de moto, quando vi que estava meio apertado a questão de dinheiro, eu voltava, mas nesse dia eu estava de carro, e foi um tremendo, dá vontade até de parar ali, falei: não, vou ficar aqui, vou fazer igual o Abraão, vou montar um altar aqui de adoração ao Senhor, não é? Muito bem, uma outra questão da oração é um meio de desenvolver comunhão com Deus. Você, querido, você só sentirá realmente a presença de Deus em sua vida se for através da oração. É muito legal quando a gente está num congresso, né, de louvor, de adoração, e tem aquele mover, e o pregador fala: vem para frente, vamos louvar o Senhor, e pula na presença de Deus. Tudo aquilo ali é maravilhoso, irmão, mas sentir a presença de Deus, como eu contei para você agora, não tem forma diferente. É exatamente nesse momento em que você, sabe, consegue viver algo, quem Ele é, como é tremendo, né, o seu relacionamento com Ele. E então essa presença de Deus faz com que a pessoa sinta uma comunhão real com o Criador de todas as coisas, o nosso Pai Celeste. Essa comunhão, ela deve ser crescente. Então eu preciso olhar como que está a minha vida de comunhão com o Senhor. Há 5 anos atrás, como que era? E agora, como que está? Se não cresceu, se não houve um crescimento, um amadurecimento, umas experiências a mais, que te impulsiona a mais experiências com Deus, alguma coisa está errada, não é? Então eu vou continuar tendo as minhas ansiedades, não é? E dificilmente eu vou conseguir usar aquilo que o Senhor me dá como resposta para eu não ficar preocupado com as coisas do amanhã. A quarta coisa que a oração deixa eu te mostrar esse texto aqui que eu coloquei, que é Gênesis 5, 21 a 24, olha como é que ele diz, aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou 300 anos, né? Andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi mais encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Esse homem teve uma intimidade com Deus de tal forma que ele nem passou pela morte física. Deus simplesmente levou ele para a eternidade, como aconteceu com Elias. E esse homem diz que até os 65 anos de idade, ele vivia uma vida normal, mas chegou um momento da sua história de vida, que ele entendeu que ele precisava andar com o Senhor, e onde quer que ele fosse, ele estava em constante conversação, em constante compromisso de fazer aquilo que agrada o coração do Senhor. E olha que interessante, ele fez isso durante 300 anos, porque ele tinha 65 anos, não é? E ele começa a falar com o Senhor. Por 300 anos, esse homem esteve caminhando com Deus aqui na terra. E depois de 300 anos, o Senhor levou. Talvez você não fez isso até agora, mas entendendo o que é a oração, e não é um meio de você alcançar as bênçãos de Deus somente, mas é um meio de que você melhore o seu relacionamento com Deus, a sua vida muda, e todos os demais anos da sua vida será na presença do Senhor, até que Ele venha buscar a sua igreja, e todos nós subamos para o encontro com Ele. Então pensa nisso, é um meio de relacionamento, ou de ter comunhão com o Senhor. Número 4 oração também é meio de buscar conhecer a vontade de Deus. Às vezes a pessoa ora ao Senhor: Senhor, eu estou preocupado ou preocupada, eu tenho que trocar de meu emprego, está acontecendo isso, eu recebi uma proposta e eu estou agora dividido ou dividida, como é que eu vou fazer? Eu saio, eu fico, como é que eu faço?
E aí você coloca ele diante do Senhor, a resposta não vem, e aí você toma a decisão por conta própria. A resposta, veja bem, para você entender como que é a oração. Você está num trabalho, você está colocando diante do Senhor, que tem uma chance de você ir para outro trabalho, e Deus não responde. A não resposta dele deve ser uma resposta para você não mudar. E o que nós fazemos? Mudamos e quebramos a cara na maioria das vezes. Lembra disso, querido? Quando Deus não responde, já é uma resposta. Dependendo da sua pergunta, é uma resposta. Você está falando, Senhor, eu estou tendencioso a ir para esse lugar. Eu vou servir o Senhor de qualquer forma, mas eu preciso de uma confirmação do Senhor. E você não tem essa confirmação. E aí você sai sozinho, sem Deus ter te dado resposta. Porque se Ele não te deu uma resposta, Ele já te respondeu. Fica no lugar. Não é hora de você sair ainda. Eu tenho propósito com você ainda nesse lugar. Imagine se todos os crentes, mesmo de igreja, pensassem dessa forma. Ai, pastor, é chato, fica cobrando a gente. Aquele irmãozinho lá, acha que é melhor do que os outros. Se você fala, Senhor, eu estou passando tão apertado, não é? Se eu tenho algum outro lugar para eu te servir, não é? E ele não responder, o que você vai fazer? Sai da igreja, vai para outro, não é? Não é isso, irmão. Não é isso. Não é? Então, se Deus tem um plano para você, que você seja restaurado aqui, é para você ficar, não é para você ir, né? Então, muitas vezes, querido, o crente, ele se vê numa situação que não vê saída, não tem saída, ele fica diante de uma situação. Então esta é a hora de você buscar esse entendimento, esse relacionamento com Deus, essa proximidade com Deus, para que você possa entender quais são os planos que Deus tem para você no amanhã. Então veja que nós precisamos, através da oração, buscar a conhecer qual é a vontade de Deus para nós. Por isso que muitas vezes nós temos dificuldade. Casa, não é, sem saber se é a vontade do Senhor. Separa. Uma certa feita, uma mãe trouxe uma adolescente que estava meio rebelde com a forma de vestir, né? E aí a mãe falou, pastor, eu trouxe fulana para o senhor conversar com ela, porque está muito rebelde com essa forma de vestir. Aí eu perguntei para ela assim, filha, faz o seguinte, quando você vestir essa roupa, não é? Você olha para o céu e pergunta para Deus se Ele concorda com essa forma de você se vestir. Ela falou assim, eu não. Eu falei, mas por que você não vai orar? Ele falou, porque eu já sei o que Ele vai responder. Esse é complicado, não é verdade? Então assim estamos nós. Nós precisamos saber, querido, qual é a vontade do Senhor para nós. Senhor, o Senhor tem algum plano, não é, para que eu possa cumpri-lo, para que o Senhor possa ser engrandecido, não é? Então, em nome de Jesus, entenda isso. Eu coloquei aqui um texto, mas Colossenses 3, de 14 a 16, você dá uma olhada aí, porque ainda tem mais um outro tópico que eu quero mostrar para você, o que é a oração numa visão bíblica. E o quinto tópico aqui que eu coloquei, poderia ter colocado mais, mas por causa do tempo, eu coloquei esse aqui. Primeiro, o último então é o meio de demonstrarmos a nossa dependência de Deus. Orar é quando nós mostramos que nós dependemos de Deus. Senhor, Senhor, o que eu vou fazer? Pensa comigo, vamos pensar a cabeça do pastor, não é? É o último domingo do mês de janeiro branco. O que eu falo para esse povo, Senhor? E se for a última mensagem que ele está recebendo? Quando a igrejinha ainda era pequenininha aqui, num domingo eu estava pregando, e aí foi feito o apelo naquele dia, e não veio ninguém à frente, mas uma das nossas jovens daquela época, ela tinha convidado um colega dela para vir, um amigo, um conhecido dela para vir no culto, e ele veio. Quando ele saiu, ele falou para ela assim, olha, sabe, eu senti um negócio diferente, quase que eu fui lá na frente. Falei, mas por que você não foi? Quer ir agora lá? Vou falar com o pastor. Ele, não, no próximo domingo eu venho, se eu sentir a mesma coisa, eu vou lá na frente. Mas durante aquela semana, na terça-feira à noite,
aquele jovem levou, acho que uns 3 ou 4 tiros, e morreu na frente da casa da menina que tinha convidado para ele vir. E aí quando ela ouviu o tiro, ficou todo mundo assustado, parou o tiro, ficou sabendo, o que aconteceu, o que aconteceu? O vizinho falou, fulano foi baleado. Ela largou tudo, nem medo de... Correu lá, ele estava caído no chão, sangrando. E ela então viu ele, pegou a cabeça dele assim, e ele olhou para ela. A última coisa que esse rapaz viu em vida foi o rosto daquela irmã. Ela voltou no outro domingo, mas num choro, numa dificuldade. Pastor, ele morreu sem Cristo. Ai, pastor, como é que foi a história, filha? Aí ela contou. Ele falou assim, por que você acha que Deus permitiu que ele tenha visto o seu rosto? Para dar a ele a chance dele consertar com Deus. Então, não duvide, o nosso Deus é maravilhoso, não é? Não posso também dizer que ele foi salvo, mas também não posso dizer que não, não é? Então, veja que interessante, a gente fica pensando, meu Deus, e se essa for a última noite, a última mensagem, não é? Desse irmão, dessa irmã, ou quem sabe da igreja na face da terra, irmãos? Porque eu acredito que esses da agora para frente, de 2023 para frente, nós começaremos um período de muita dificuldade. Por isso que nós temos como o nosso tema do ano é o ano da decisão. Você vai ter que decidir se você serve ou não serve o Senhor. Não dá para você ficar na escondidinha agora. Ou você abraça a causa do Senhor mesmo para ser um crente fervoroso, cheio do Espírito Santo de Deus, um crente quente, mas morno você não pode ficar mais não. Você não vai conseguir. Então, toma posse disso aí. Então, o quinto é um meio de nós demonstrarmos a dependência de Deus. Nós sabemos, querido, que a Bíblia é o nosso manual de sobrevivência aqui no mundo. Você pode olhar lá, 2 Timóteo 3, 16, 17, diz que ela é pronta para corrigir, para ensinar e tudo mais. Mas é através da oração que nós discernimos boa parte das nossas decisões. Principalmente quando nós nos sentimos pressionados para optar por algo que sabemos, desagradar a Deus. Você sabe, irmão, não tem. Ai, pastor, eu não sabia que era pecado. Gente, até as pessoas que estão lá fora, sem receber a palavra do Senhor semanalmente como você, sem ter na sua casa um manual de instrução, sem ter comunhão com isso daqui, eles sabem o que é certo e o que é errado. A criança recém-nascida, quando está em pequenininho, com 2, 3 anos de idade, quando ela faz alguma coisa errada, como é que você acha que ela se comporta diante dos olhos do pai? Meio escondido. Ela sabe. Como é que você não sabe, crente? Agora, veja que o Senhor está dizendo para nós, Mateus 26, 41, ele diz para nós assim, vigiem e orem, para que você não caia ou não ceda em tentação. O inimigo, irmãos, ele é astuto, não é? Aprendemos também no livro de Tiago, na escola bíblica, que é através daquilo que está plantado no nosso coração, algo, um sentimento, uma emoção, um desejo, uma expectativa que está dentro do meu coração, mas aquela expectativa não quer se sujeitar à vontade de Deus. E é nessa área que o inimigo vem atacar você. Ele diz que é na concupiscência dos nossos pensamentos, das nossas vontades. Então pensa bem, Jesus está dizendo assim, vigiem, prestem atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Você sabe como que um crente deve agir. Eu já falei para os irmãos, é interessante que quando as pessoas estão lá fora, talvez quem sabe você que está aqui já tenha dito isso. Você está lá no seu dia a dia, numa festinha, qualquer coisa, aí um crente faz alguma coisa e você não pode fazer isso não. Mas por quê? Porque você é crente. Olha, você não vai à igreja, não lê a Bíblia, como é que sabe que o crente não pode fazer? O problema é que agora eu sou o crente e eu perdi aquela percepção que crente não pode fazer isso. Aquela percepção agora, querido, deveria ser multiplicada. Você deveria ter um senso assim de temor, de medo, de dificuldade. Surgiu uma oportunidade de você pisar fora do plano de Deus, você já sai, vai orar. Senhor, aquilo ali está tão difícil, Senhor, aquele patrão, aquele colega de trabalho, aquela colega de trabalho, não é?
Quem sabe aquela pessoa que de vez em quando manda um recadinho no seu zap meio cabuloso: Deus tem misericórdia, Senhor. Vigia. Quando você vê que as coisas estão balanceando, você não tem mais equilíbrio, ore, para você não ceder à tentação do inimigo. E aí ele conclui dizendo assim: o espírito está pronto. Se você olhar aí, você vai ver que a palavra espírito, coloca aqui para nós, 26:41, Mateus 26:41. Olha, veja que o texto ele vai mostrar para nós que a primeira letra ali do espírito é minúscula. Se é minúscula, falando do espírito humano e não de Deus. Quando é de Deus, quando é o Espírito Santo, a palavra espírito tem que estar com letra maiúscula. Então ele diz assim, o espírito, ou seja, dentro de você, você sabe o que é certo e o que é errado, e você sabe também que é sua obrigação obedecer o Senhor. E hoje, por exemplo, na escola bíblica, nós falamos que muitos de nós cristãos, quando nós estamos diante de uma tentação, ao invés de nós entendermos que é uma oportunidade de nós nos mantermos fiéis, de nós obedecer a palavra, para que a nossa fé, a nossa confiança de Deus seja aprimorada, a gente entende que diante da tentação é uma oportunidade de pecar. Isso é para as pessoas que estão lá fora, irmãos, mas para um cristão não. Quando vem a tentação para o cristão, é uma oportunidade de se manter fiel, de exercitar a sua fé, de exercitar a sua confiança no Senhor. E aí ele diz, o espírito está pronto. Lá dentro você sabe que está certo e errado, mas a sua natureza é fraca, ela vai ceder. Então não dê lugar. Preste atenção, se viu que balanceou, vai para os pés do Senhor, não é, para que você não ceda às tentações. Sempre que nós oramos, querido, nós estamos na presença do Pai nosso que estás nos céus, né, como diz lá Mateus 6:9. Esse texto ele nos dá um misto de liberdade, porém uma liberdade com reverência. Pai nosso que está no céu. Liberdade porque ele é pai, mas reverência porque olha a posição de quem é. Imagine que você fosse, sei lá, vamos pensar um exemplo bíblico, não é? A esposa do rei Assuero, a nossa Esther, né, da Bíblia. Ela precisava falar com o marido, mas na época nem a esposa poderia chegar na frente do rei sem autorização. O que ela fez? Vamos todo mundo jejuar 3 dias, não é? O seu tio e os outros judeus que pudessem, mais a sua equipe de trabalho que assistia a ela, todo mundo vai jejuar. Depois de 3 dias, eu vou na presença do rei. 3 dias depois, ela aparece na porta do palácio, está lá o trono, e ela baixa a cabeça, sabendo que ela poderia ser morta, porque se o rei não desse sinal que ela podia chegar, o soldado que estava ali perto matava ela. Não era a Esther, matava qualquer uma. Qualquer um que chegasse diante dele sem autorização. E ela baixa a cabeça e vai em direção ao marido, sabendo: eu posso morrer, mas eu vou morrer tentando servir o Senhor. Não vou abrir mão da minha fé. E o rei estende o cetro, e ela então, você sabe do convite que ela fez para ir jantar, e tudo mais. Lembre-se, querido, que aprender a orar é como andar de bicicleta. Então, conversa com quem está do seu lado aí. Como é que a gente aprende a andar de bicicleta? Conversa aí, vamos lá. Fala aí, Dan. Fala, Johnny, ali, fala com ele. Como é que a gente aprende a andar de bicicleta? Talvez você nem sabe andar, né? Eu sei que saiu um monte de notícia dela aqui, saiu, tem que colocar a primeira rodinha. Ou então o pai vai segurando, né? Que antigamente era assim, o pai vai segurando, fala: não, eu vou cair, não, filho, estou te segurando. Daqui a pouco o pai fica para trás e a criança está lá na frente. Quando ela olha para trás que o pai não para, cai no chão. Mas a resposta é a seguinte: nós aprendemos a andar de bicicleta andando. Não tem condição. Anda assim, filho, pedala assim. Não funciona, você não aprende.
Você cai aqui, levanta, vai de novo, cai. Quem caiu uma ou duas vezes e desistiu, nunca vai andar de bicicleta. Mas quantas vezes você ter caído, você permanece, vai andar. Então, se oração é como andar de bicicleta, você só aprende andando. Oração, você só também aprende a viver na prática bíblica, orando. E aí você, com certeza aprende. Então, só aprendemos a orar orando. Amém, queridos? Pode ficar de pé, por favor, para nós orarmos? Colocar diante do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Fecha os teus olhos, por favor. Começa a falar com o Senhor. Hoje nós falamos sobre oração, uma resposta de Deus para as nossas ansiedades do dia a dia. Nós sabemos que vivemos tempos difíceis. A Bíblia mesmo fala desse tempo. E uma das coisas que a Bíblia fala é que ficará muito claro nesses últimos dias quem serve e quem não serve ao Senhor. E minha oração e o meu desafio a você é você tome um posicionamento diante do Senhor, sabe, para que você não abra mão desse relacionamento precioso com esse Deus maravilhoso. Talvez você precisa dar um passo de fé essa noite. Esta noite Deus espera abençoar sua vida, mas é preciso que você dê o seu passo de fé, querido. É preciso que você diga: Senhor, eu quero esse milagre na minha vida. Senhor, eu quero viver em aliança contigo. Eu não quero mais viver distante do teu amor. Eu não quero viver mais distante daquilo que o Senhor tem ensinado como verdade para o coração humano. Eu quero desfrutar esse meio, essa forma que a Bíblia apresenta, que é a oração. Pai querido, aqui estamos, Senhor. Estamos como irmãos em Cristo, como igreja, como família do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, a nossa oração é que nesta noite ninguém saia deste lugar, ou até mesmo esse irmão, essa irmã que assiste-nos, ó Deus, de sua casa, seja nesse momento ou em outro momento, que ele não desligue, Senhor, o seu aparelho eletrônico, e que nós não saiamos por estas portas, Senhor, sem, ó Deus, fazer um compromisso contigo, de buscar, ó Deus, melhorar o nosso relacionamento com o Senhor, através da oração, através, Senhor Deus, de estudar a Tua Palavra, através de uma vivência comprometida no dia a dia com a igreja do Senhor. Pai bendito, que a Tua graça possa alcançar esse irmão, possa alcançar essa irmã, esse jovem, essa jovem, esse irmão, esta irmã. Pai querido, que em nome de Jesus, esta noite seja uma noite de aproximação de vidas contigo. Aqueles que já estão caminhando contigo, ó Deus, que se aproximem mais. Aqueles que por algum motivo, por uma circunstância da vida, estão andando longe desse caminho precioso. Que seja noite de restauração, noite de comunhão, noite, ó Deus, em que fique selado nos céus e na terra, que nós estamos em aliança contigo. Aleluia. Nós te bendizemos, Senhor, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Alguém fez uma aliança com o Senhor, ou confirmou, quem sabe, essa aliança, fazendo: olha, eu estava afastado, estou consertando a minha vida com Deus. Levanta a sua mão para a gente orar com você. Quem sabe você nunca fez um compromisso com o Senhor, mas essa noite você deseja fazer, e nós queremos participar juntamente contigo desse momento especial. Um dia na história da humanidade nasceu o Sérgio Kondak, no dia 31 de julho de 1965, no hospital, numa cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. 10 anos depois, numa igrejinha pequena, nós chamávamos de Congregação Batista da Cachoeira. Olha que nome chique. Eu fiz o meu concerto com o Senhor, e hoje tenho 57 anos, ou em outras palavras, 47 anos servindo ao Senhor. Em alguns momentos com algumas dificuldades, mas nunca baixei a minha guarda. Nunca tive dúvida em nenhum momento de que eu nasci para viver para a glória do Senhor. E
e que eu não consigo viver isso se não for em comunhão com os irmãos e se não for também estudando a palavra e separando um tempo de oração, Senhor. Você fez essa aliança com o Senhor nesta noite? Levanta a sua mão, nós vamos orar, vamos abençoar a sua vida. E você vai poder também, como eu e como muitos irmãos, né, que estão aqui, dizer: olha, um dia eu nasci fisicamente, mas um dia eu nasci espiritualmente dentro da família de Deus, porque Deus te deu a oportunidade disso, mas você tem que aceitar no seu coração e tem que também confessar com a sua boca. É assim que a palavra de Deus nos diz. Que Deus abençoe cada um.